Olá, seja muito bem-vinda ao Finanças com Princípios. No episódio passado, nós falamos ali como organizar toda a estrutura de rotina com os nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, algo que a traça não corrói. Nós vamos falar sobre algo do nosso coração. Sim, hoje nós vamos falar sobre gratidão e generosidade. Eu costumo dizer que são as principais características que um ser humano precisa ter e principais qualidades ali. Para falar sobre isso, meu convidado de hoje, ele lida com pessoas que perderam tudo por conta dos vícios. Também já teve a perda de um neto. E é uma pessoa que consegue ser grata e generosa em meio a tantas adversidades da vida. Já vou falando para vocês que muito provavelmente eu choro no episódio de hoje. Hoje eu tô aqui com o pastor Levi. Muito prazer, pastor. Seja muito bem-vindo. É um prazer, uma honra estar aqui. Não me sinto capaz, até fiquei entendendo em Jesus o porquê que eu fui convidado, mas de verdade, estar com você me emociona já. Ai, meu Deus. Aguenta, coração. Para lembrar vocês mais uma vez, deixa aqui o seu nome, o seu contato aqui embaixo nos comentários. As nossas intercessoras estarão mais uma semana orando pela sua família, pelas suas necessidades. Então, não quero expor minhas necessidades, sem problema nenhum. É só comentou, falou oi, elas já estarão orando por vocês. Amém. E que Jesus nos abençoe e nos guie durante todo esse episódio, certo? Certo, vamos lá. Vamos começar já falando de algo extremamente importante para vocês. O nosso convidado, ele trabalha com uma casa de recuperação, certo, pastor? Isso, uma casa de recuperação de dependência química com o setor da sociedade que são os masculinos. Sim, que eu falo que é um trabalho incrível. A gente estava até conversando no aniversário da sua neta e que eu acho muito, muito, muito importante mesmo. E para a gente começar aí na nossa pergunta, eu falo assim, o dinheiro, ele é um excelente servo, mas ele é um péssimo senhor. E para a gente pensar nisso, na sua vida pastoral, como o dinheiro se torna um vício tão perigoso que para as drogas e para a família cristã como um todo? Na verdade, Carol, o dinheiro, ele quando ele se torna a busca excessiva da pessoa, ele se torna escravo disso. Então, a própria Bíblia diz que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter um dinheiro, o nosso recurso, como aquilo que pela qual é resultado do nosso trabalho. Mas a gente deve ter prazer em outras coisas que não seja o dinheiro. Então, quando a gente se torna um dependente do dinheiro, vou atrás do dinheiro, você vira escravo dele. Então, é interessante que em Mateus 6:24, Jesus reconhece que existe outro senhor além dele, que é o dinheiro. Então, o dinheiro é o único senhor que é reconhecido além de Deus na Bíblia. Então, é esse temor que nós precisamos ter do seguinte: eu vou trabalhar porque eu tenho prazer no meu trabalho, seja ele trabalho qual for, honesto. Então, o camarada é pedreiro, ele é servente de pedreiro, mas que ele tenha prazer naquilo. O quanto ele vai ganhar, não importa. Ele vai trabalhar pelo dinheiro. Ah, não, eu quero ganhar mais, eu preciso de mais. Então, você faz um curso e você vai se profissionalizar e você vai ganhar por aquilo que agora você é. Mas sempre ter prazer naquilo que faz, não prazer no dinheiro. Quando você se torna na busca desenfreada pelo dinheiro, você de verdade vai ser um escravo desse dinheiro. Na casa de recuperação, a gente sabe que muitos homens que estão ali já venderam muitas coisas deles para nutrir ali o vício que eles têm, né? E aonde o Senhor também, como pastor, identifica assim, que a nossa falta de gratidão nos leva a vícios, seja ele de bebida, seja de consumo, seja de qualquer outra coisa. Qual que é a ligação entre a falta de gratidão e o vício, até de tantas histórias que o Senhor deve ter em relação a isso? E de verdade, Carol, quero trazer uma história que me chocou bastante. É interessante que o porquê que a falta de gratidão leva a essa condição também de vício. Porque a pessoa passa a não valorizar aquilo que tem.
Então, para ele não é importante família, para ele não é importante ter um bom sofá, ter uma boa televisão, ter uma boa mesa. Ele não valoriza isso. E por ele não valorizar, ele se entrega a qualquer coisa, aos prazeres. Então, haja visto, eu tenho uma prova bastante interessante de um dos nossos acolhidos, que esse é o termo que é usado para eles, que ele vinha falando que ele estava para receber uma indenização. E aí foi perguntar, mas do que é essa indenização? Não, que é o seguinte, há 22 anos atrás, a minha mulher estava grávida e a médica estava dizendo que o parto dela ia ser um parto por cesariana. E aí ela fez todo o pré-natal. Quando ela foi para o hospital, e eu me reservo o direito de não falar qual hospital, mas aqui da nossa cidade de Taubaté, mas aí quando ela foi para o hospital, a plantonista disse o seguinte: não, dá para fazer parto natural, vamos lá, vamos... Não, mas a criança está em pé. E fizeram massagem nessa criança, bom, daqui a pouco saiu o pezinho da criança. Aí corre para o centro cirúrgico. Aí, na hora que for tirar, essa criança já estava morta, não deu tempo. Ele moveu uma ação contra o hospital, moveu uma ação contra a médica, moveu uma ação contra... E foi discutir na justiça a reparação disso. Isso se estendeu a 22 anos. E ele falou: pastor Levi, eu vou receber uma indenização. Quando eu receber a indenização, pastor, eu quero ofertar aqui na casa de recuperação, porque é tanta necessidade. Eu falei assim: cara, não estou te pedindo, mas amém. Se está no teu coração, amém. Sim. Na semana que o advogado dele falou que naquela semana ele ia receber, ele saiu da casa de recuperação, desistiu do tratamento. E aí ele estava manobrando o carro, né, os chamados flanelinha. E aí ele falou assim: não tenho dinheiro para pagar o estacionamento, mas pode fazer um Pix. Então, toda hora ele estava indo lá na Caixa Econômica Federal, passava o cartão, e aí ele via lá que o cara depositou R$10, R$7, R$5, assim estava. Daqui a pouco ele passou o cartão e tinha na conta dele R$587 mil. Meu Deus. Que foi a indenização que ele estava esperando. Sim. Ele já estava separado dessa mulher, que foi a mãe dessa criança. A indenização foi esse valor para ele, um valor igual a esse para a mãe e o valor já descontado, o valor do advogado. Sim. Então entrou na conta dele, limpo para ele, R$587 mil. Naquela mesma hora, ele foi para um hotel. Então ele já estava morando na rua, aí ele foi para um hotel, contratou um hotel: a partir de agora vou morar no hotel. Na semana seguinte, ele fechou uma casa de prostituição aqui na região. Tudo por minha conta. Vamos lá, que tudo por minha conta. Chegou e uma das meninas falou assim: quanto você quer para morar comigo? Ela falou assim: eu quero R$18 mil. Ele pegou o celular dele, já está na sua conta R$18 mil. Carol, para encurtar o testemunho dele, em exatos 60 dias, ele estava sem nenhum real. Hoje ele está na rua pedindo um cobertor. O que eu falo disso? Que é assim, ele gastaria R$50 ou R$500 mil. Então, o dinheiro para ele não tem valor. Então, uma das coisas que eu tenho lá na comunidade terapêutica é o fato de que eles recebem R$600 da ajuda do governo. Sim. Isso é um mal na vida deles. Porque eles vão na Caixa Econômica Federal, retiram esses R$600 e eles ficam procurando o que gastar. Então, eles não têm educação financeira, eles são despreparados para isso, por mais que a gente ensina isso para eles, mas o que é? O dinheiro para eles não tem valor. É o dinheiro fácil. É fácil, ele não se apega nisso. Aí tem uma pesquisa do governo federal, inclusive, de que 70% do valor que é pago desses R$600, dessa ajuda do governo, 70% desse valor é para manter o tigrinho e biqueira. Meu Deus do céu. Então, aquela mãe que de verdade precisa, ela geralmente não passa no critério do cadastro único. Então, o que eu vejo é que essas pessoas não se apegam a valor. Para ele é tudo desprezível. É por conta disso que ele despreza a família, despreza os filhos, despreza todo mundo, porque é um desenfreamento para o vício. Quando eu fiquei sabendo que o senhor vinha, eu falo assim que não tem como algumas coisas a gente não lembrar. E aí eu falei que talvez eu choraria. E como professora, né? Uma das maiores dores que eu tive foi... Ele foi criança com a gente, eu fui regente dele por muitos anos. E ele começou a se envolver no crime, né, que a gente já sabe, em tudo que se envolve. E aí chegou a notícia de que
ele tinha sido morto. Eu falo que até hoje eu não consigo ler a notícia, não quero saber de detalhes, porque eu imagino se você foi morto, não foi em uma situação agradável, não deve ter sido bom, e ainda mais dessa forma, né? E às vezes o que eu penso assim, em que momento que o mundo convenceu essas pessoas que o dinheiro fácil é melhor do que estar com Jesus, do que a vida eterna? Porque assim, são pessoas que buscam satisfazer tudo imediato. Assim, que ponto que você fala assim, o mundo conseguiu convencer ele de que o prazer momentâneo, que o dinheiro fácil é melhor do que a vida eterna com Jesus. Carol, você sabe, a gente vai falar mais sobre isso, sobre família, porque é o que eu vivo, e você me conhece. Carol, eu tenho um cuidado muito grande com os meus... Eu tive com os meus filhos e hoje eu tenho com os meus netos, que é assim, nós precisamos imprimir no coração dos nossos filhos, desde cedo, uma condição do seguinte: dinheiro não é tudo. As coisas fáceis não é um objetivo da nossa vida. A gente pode sim receber uma semente, uma doação, um presente, mas o nosso objetivo de vida não é esse. Então eu preciso trabalhar para ter a camisa que eu tenho, eu preciso ir em busca. Eu sempre, quando eu tive funcionário, Carol, eu nunca fui a favor da cesta básica. Eu sempre entendi o seguinte, que a pessoa tem que ter a dignidade de escolher o tipo do feijão, o tipo do arroz que a pessoa quer comprar. Sim. Então, quando a gente recebeu alguma cesta básica, nós já recebemos, eu e a Leia ia trocar o arroz no supermercado, porque aquele tipo do arroz ela não gostava, ela não gosta, não cozinha. Mas por que você vai trocar? Não, porque esse tipo de arroz eu não gosto. Então, assim, a pessoa tem que ter a dignidade de uma escolha. E, na verdade, Carol, essas pessoas têm eu consigo identificar isso, que é um espírito maligno que essas pessoas têm de valorizar o que é doado, o que é no lixo, o que é fácil. As pessoas não buscam aquela condição do seguinte: eu vou trabalhar e vou conquistar. Haja visto a pessoa que compra uma réplica da Nike. O cara anda todo fantasiado, uma réplica, o boné, uma réplica, a camisa, o tênis, a calça. Cara, nada seu é original, nada seu tem valor, nada seu, você foi trabalhar para isso. Só para que as pessoas acham, para que as pessoas pensem. Exatamente, para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, tá de marca. Que marcas? Não é marca, isso aí é uma réplica. Então, na verdade, a pessoa quer buscar uma aparência e não quer viver uma realidade. Sim. E eu falo, né, a gente falou um pouquinho aí sobre essa importância de sermos gratos, para que nos afaste do egoísmo, nos afaste de coisas ruins que possam acontecer ali com a gente. E como pastor, o senhor está aqui, e eu falo assim, muitas pessoas, elas acham que quando elas estão dizimando, elas estão perdendo. Então é uma sensação assim, nossa, eu vou tirar 10% disso e eu vou entregar o meu dízimo, então eu estou perdendo 10%, eu poderia estar usando aquilo dali. E o que eu penso isso nos leva muito à falta de gratidão, né? A quem nos deu tudo, que é Deus. Como que o Senhor trabalhou isso aí, tanto nos seus filhos, quanto lá na Casa de Recuperação, se em algum momento vocês falam dessa importância de ser grato? Porque lá em cima o Senhor me disse assim, normalmente essas pessoas, elas não são gratas a ninguém, elas não pensam em ninguém, elas pensam em si mesmas. E será que quando a gente não quer entregar algo para Deus, a gente também não está fazendo isso? É verdade. Então, entenda o seguinte, eu tenho por norma de que o seguinte, 10% a gente dá para o garçom. É verdade. Quando a gente vai comer, né? Aí ele fala lá, é verdade. 10% é do garçom. Mas espera aí, para Deus não se dá 10%. Porque assim, aí tem um trecho na Bíblia que fala assim, o que daria eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Quanto eu pagaria por eu enxergar, por eu andar, por eu falar, por eu respirar, por aquilo que eu tenho, se é que eu tenho alguma coisa, o que eu pagaria pela família que eu tenho? Quanto isso me custaria? Então, não tem custo isso. Logo, eu parto do princípio de que você
é o momento de gratidão. Aí tem alguém que fala assim, mas o dízimo é coisa do Velho Testamento. Não, o dízimo é antes da lei. Eu tava estudando isso. Semana retrasada, eu acho. Olha que louco. Melquisedeque pagou o dízimo. Sem ninguém falar em dízimo, mas ele pegou a 10ª parte e deu. Abraão deu a Melquisedeque. Então você começa a entender que é o seguinte... E depois Jacó também. Sim, Jacó também. Só que isso tudo antes da lei. Então alguém que vem falar aqui que é questão de Velho Testamento, de lei, não é. Mas parte do princípio seguinte... E sabe o que eu falo disso, pastor? Desculpa te interromper. Não, vamos lá. Quem já entrou nesse assunto, eu estava conversando com o Felipe disso. Uma das desculpas é o fato de ser antes da lei e agora a gente vive no período da graça. A gente já citou isso, que teve antes da lei. E eles citam muito, né? Que eles falam assim... E Jesus, ele tirou a lei e a gente passou a ter 2, né? Amar o teu Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E o que eu falo é assim... Era da lei, regra da lei. Você podia roubar? Não, foi Moisés que decretou isso, não é? Não pode roubar. Aí você fala assim, mas no tempo da graça, você não faz com o outro que você não gostaria que fizesse pra você. Então, eu não queria que você roubasse, eu não te roubo. Perfeito. Já tá cumprindo a lei também. Exatamente. Você pode trair? Não posso, porque eu não gostaria de ser traído. Então, eu não traio e eu tô na graça, certo? Então, na lei... Entrega 10% a Deus em formato de gratidão. Sim. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. Então, o dinheiro, você ama mais o dinheiro que ele pode te proporcionar do que a Deus? Exato. Tá aí. Você consegue entender que a gente volta de novo e fala assim, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, e quando Jesus chegou, né, que eles falam assim, Jesus chegou e falou... O versículo que Jesus fala, né? Que ele chega no templo e ele vai falar dos fariseus, ele fala o seguinte... Continue fazendo o que vocês fazem, ou seja, eles estavam entregando o dízimo. Continuem, mas façam também isso. Ele não disse assim, parem de entregar o dízimo e vamos fazer apenas essas outras coisas. Então, quando a gente fala disso... Eu sempre falo que é uma desculpa nossa do ser humano. Sim. Qualquer coisa que a gente invente para não entregar o dízimo. Você pode inventar qualquer uma. Que é tempo da lei, que tem pastores que roubam, que eu não sei para onde o dinheiro tá indo, que Jesus não precisa do meu dinheiro. Você pode inventar qualquer desculpa. Mas para mim, no final de tudo, você tá querendo dizer assim, eu sou um ingrato e tô tentando encontrar uma forma de justificar a minha ingratidão. Então, na verdade, o Carol também parte por uma falta de fé no sentido do seguinte. Cara, não é o tirar 10% do meu dinheiro que eu vou passar fome. Não é isso. Eu tenho fé suficiente para entender o seguinte, tudo na minha vida é provido por Deus, então eu posso dar 20%, 50%, não vai me faltar, eu não vou passar necessidade. Sim. Então imagina você que eu e a Léa, nós tivemos já várias desse testemunho, quero rapidamente citar um aqui. Nós estávamos, eu tinha encerrado uma empresa, de verdade ela faliu, nós falimos essa empresa. E eu estava naquele negócio assim, poxa, e agora o que eu vou fazer? Senhor, me dá um entendimento. E aí a gente amanheceu o dia numa condição seguinte, não tinha nada em casa. Não tinha nem para o café e no almoço muito menos. E aí, de repente, bateu uma pessoa na porta da nossa casa e eu olhei assim pela fresta da cortina, né? Para ver se não era o rapaz da luz. Eu até vi o menino lá com a camiseta do EDP, eu falei assim, o cara da luz que vai desligar. Pra ver se não é o cara da luz que vai desligar. Aí não era uma irmã com as mãos, com umas sacolinhas. Aí eu falei, bem, abre lá que é uma irmã com a sacolinha. De repente é pra nós. Aí ela abriu, assim, pastor, eu vim aqui trazer essa aqui, eu estava orando e senti de Deus de eu entregar isso aqui para vocês. Eu falei, glória a Deus, já tem o café, Leia, graças a Deus. Tudo que entra na nossa casa, a gente ora, a gente consagra. Sim. Aí a gente colocou em cima da mesa e a gente foi agradecer. Senhor, eu, a Leia, os meninos, né? Jesus, obrigado por ter provido na nossa vida, agora a gente vai poder comer alguma coisa, graças a Deus. E nisso, terminamos a oração, a Leia olhou e falou assim, bem, Deus falou no meu coração que essas sacolinhas não é para nós. Ai, meu Deus. É lá pra gente levar lá pra irmã. Adalgisa, o nome dela. Meu Deus. O que você acha? Eu acho que a gente não tem comida.
Aí ela estava esperando que eu falasse assim, não, bem, isso não é de Deus não. Eu falei assim, bem, se Deus falou no seu coração... Quem sou eu? Vamos embora. Ô, Júlio, Gabriel, leva lá e põe lá na casa da irmã lá, deixa lá. Nem se ela não tiver, põe lá na maçaneta, mas não traz isso aqui de volta. Carol, e eu fiquei naquela seguinte, Jesus, se tu falou isso com a Leia, é porque a sua provisão, a gente entende que vai chegar em algum momento. Carol, quando foi 10 horas da manhã, tinha um buzinaço na porta da nossa casa. Eu falei, gente, isso aqui é um casamento, o que é? Eram 2 carros, com 4 jovens, 2 em cada carro. Ô, Carol, você conhece a minha casa, a gente sempre tem uma mesa grande na cozinha. Para receber muita gente. Para receber muita gente. A gente gosta de receber gente. E aí, menina, esses meninos eram os jovens da igreja, que eles foram descendo dos carros e lotaram de sacola aquela mesa. Só que interessante, Carol, que é o seguinte, eu sempre gostei, hoje menos, né, por causa do peso, eu sempre gostei daquela bolacha wafer. Sim. E aí, menina, eles carregando aquilo tudo, né? Mas quem sou eu? Com a família passando necessidade, pedir para Deus sair para comprar bolacha wafer. Não, você não vai pedir isso. Mas interessante que, de repente, chega uma menina, pega uma sacolinha, fala assim, pastor Levi, isso aqui é do senhor. Lotada de bolacha wafer. Então, assim, o Senhor conhece a nossa necessidade. Então, não é 10% que vai me fazer. Mas, na verdade, o que Deus está falando no dízimo não é dinheiro. Deus está olhando para o nosso coração. Para o nosso coração. É aquilo que você desprende. Então, nós tivemos uma palestra agora, essa semana, aqui na nossa cidade, e que a pessoa faz questão de pegar o seu dinheiro e dividir com quem está necessitando. Sabe uma coisa que eu sempre gosto? Muito. É a parábola... A parábola não, né? Quando Jesus vai no templo e a viúva entrega, né? A oferta da viúva. E todo mundo sempre fala isso. Ai, Jesus quer o... Aí eles levam pro outro lado, né? Jesus quer o pouco, porque ele não liga pro muito, é a oferta. E, na verdade, quando a gente vai ver ali, eu gosto de fazer uma analogia muito simples para qualquer pessoa entender. Jesus, é exatamente o que você falou, ele ora no nosso coração. O que ele fez ali? Digamos que aquela viúva tivesse 100 reais. E aquela viúva pegou e deu 20 reais no templo. Cara, para quem tem só 100 para viver, 20 reais é muito. É muito. E digamos que alguém tenha 100 milhões. E aí essa pessoa chega lá e dá 10 mil. Gente, 20 reais com 10 mil nem se compara, né? Uma coisa você vai olhar e falar assim, meu Deus do céu, o outro deu muito, muito, muito mais. Só que quando a gente diz da viúva, os 20 reais faria muita falta para ela. Quando a gente olha 10 milhões e a pessoa deu 1.000, ela deu o quê? 1%? É. A outra deu 20 do que ela tinha e o outro desprendeu de quase nada. Então, quando a gente diz assim, a intenção do seu coração é assim, eu dei o meu melhor. Né? Então, essa até que o senhor estava nessa palestra e era exatamente isso. A pessoa falou, eu dou 50% do que eu tenho hoje. Então, não é 10. Não é, e porque não é 10. Deus me abençoa. E eu falo muito para os meus alunos, tá? Dica, eu falo para eles assim, digamos que você fosse Jesus. Só uma suposição. Que a gente é ruim, né? Jesus é bom, a gente é ruim. Mas vamos dizer que você fosse Jesus. Você dá 10 reais para um e 10 reais para o outro. Um pega os 10 reais e compra só coisa para ele. O outro pega esses 10 reais e compartilha com outras pessoas. Quando você tiver novamente 10 reais, você vai entregar para quem? Para quem abençoou mais. Isso e, assim, que e não dê pensando que Deus vai te dar, porque pode ser que ele não te dê e tá tudo certo, porque ele já te dá muita coisa, né? Não vamos também ficar assim, barganhando com Jesus. Ai, ó Jesus, tô entregando isso aqui, hein? O que eu vou ganhar? Pelo amor de Deus, não vamos fazer isso também não, gente. É de coração. Então, você dá porque você, de fato, quer ajudar. Sim. Né? Mas, na verdade, Carol, na Bíblia também fala que Deus dá semente a quem semeia. Exatamente. Então, assim, cara, a partir do princípio de que eu sou só um canal de bênção, Deus só está me usando para abençoar outras pessoas, cara, eu não tenho que reter. Não. É quanto mais eu dou, mais vai vir pela minha vida. Sim. Deus vai me usar como canal de bênção para aquelas pessoas que têm uma necessidade. Então, haja visto que você parte do princípio
que o dízimo, ele é um princípio. E é isso que agora aí a igreja tem dificuldade nesse entendimento, porque assim, o camarada, ele pode ter uma vida torta, e eu tenho uma experiência disso. Eu era pastor de uma igreja na cidade de Mairinque, que você também conheceu. Conheço também. E tinha um lojista que ele ia todo mês na igreja, ele entregava o dízimo na minha mão. Ele não nem cultuava, ele só frequentava a igreja no momento de entregar e ir embora. Ele era próspero. Então, o dinheiro, o princípio do dízimo, ele está resolvido na vida desse cara, independente da vida que ele tem. O dízimo não está ligado à salvação. Não. O dízimo não está ligado à vida com Deus. Ele pode ter uma vida zoada, mas ele dizimou, ele cumpriu um princípio. Então, entenda o seguinte, que é assim, a partir do momento que você dá o dízimo, você liberou o princípio da prosperidade na sua vida. E da gratidão. E da gratidão. Só que, ao mesmo momento, quando você fala assim, não é só o dízimo. Jesus, o que tu pediu de mim, bendiz a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Logo você está falando o seguinte, Jesus, é para dar tudo o meu salário? Eu dou. Igual o palestrante nosso lá, cara, o cara pega todo o recurso dele e fica com a metade, a outra metade ele dá. E aí você olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa tem muito dinheiro. É verdade? Mas imagina você entregar toda essa quantia grande. Eu brinco, às vezes a gente é avarento, não quer entregar um pouquinho para Jesus. Imagina entregar um monte. Você fala assim, Jesus, eu faço tanta coisa com esse dinheiro, Jesus. Não é? É, porque assim, você dá o dízimo de um salário mínimo, que é R$ 1.700, você vai dar lá R$ 170, você fala, R$170, tudo bem. Meu coração não vai tá fazer tanta diferença também, né? Mas quando você ganha 17 mil, que você está dando 1.700, você já fala assim, mas o que a igreja vai fazer com isso? Imagina entenda 100. isso. Não, imagina assim, por exemplo, a pessoa que tem 1 milhão, ela vai dar entregar 100 mil na igreja. Imagina ele, 100 mil todo mês? O que a igreja quer com 100 mil todo mês? Só que, na verdade, assim, Deus não quer o seu dinheiro, Ele quer o seu coração. É a intenção do seu coração. Ele fala assim, meu Deus, Ele me deu tudo. Quanto eu pagaria pela saúde? Quanto eu pagaria pelos amigos que eu tenho? E quanto que 100 mil pode abençoar outras pessoas, esse meu dinheiro? Sim. Né? Quantas outras vidas serão transformadas? O quanto que a igreja vai poder usar esse dinheiro para abençoar pessoas, para criar eventos, que outras pessoas se atraiam a Jesus. É esse que tem que ser o nosso pensamento. Eu faço uma comparação, Carol, que é assim, é uma comparação bem esdrúxula, mas é legal. Sabe aquela descarga do banheiro? Sim. Da cordinha, aquela antiga? Cara, em cima dela tem uma caixa d'água. Tem. Quanto mais você dá descarga, mais a caixa d'água enche. Você, na verdade, é só um canal. Cara, de verdade, entenda que aquilo que Deus colocou na sua mão é só um canal para abençoar outra pessoa. Que o seu recurso vai salvar uma vida que está orando, que está pedindo a Deus, Jesus, que chega em mim uma bênção, uma semente, você, assim, deliberadamente, você entrega essa semente com o coração alegre. O Senhor fala assim, vou dar mais para esse meu filho porque ele abençoa outras pessoas. Abençoa com 50, vou dar mais, abençoar com 100 agora. E vai crescendo. Eu não sei o senhor, mas todas as pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas, todas, sem exceção, são muito generosas. Sim. A gente tem amigos que, assim, ninguém sabe, eles não contam pra ninguém, mas o tanto que eles abençoam outras pessoas é algo que eu... E aí você fala assim, nossa, mas a pessoa tem muito, mas é que parece assim, o coração dela é tão aberto que Jesus vai dando. É pra abençoar e vai dando. Eu até brinco, teve um que ele dá a cesta básica, e a gente tava com ele e falou assim, agora eu vou dobrar a cesta básica do próximo mês. E ele já dá uma quantidade muito alta, né? É que eu normalmente não falo aqui, porque esses meus amigos não gostam de ser expostos também, né? Mas eu falo assim, gente, quanto mais a gente dá, mais Jesus abençoa. Mas, Carol, eu vou expor um amigo. Eu tenho um amigo que é o Bruno Morada. Sim. O Bruno Morada. Acho que muita gente conhece. Alguns conhecem. É pastor na nossa igreja, e aí ele tem um compromisso com Deus de todos os dias ele plantar uma semente na vida de alguém. E ele faz o seu devocional, ele tem o seu tempo com Deus, e ele fica procurando um momento, alguém passar perto dele, para até a meia-noite ele tem que abençoar, ele tem esse compromisso com Deus. Sim.
E eu já vi casos dele ligar às 11 horas da noite para qualquer amigo. Falar, cara, onde você está? Preciso encontrar com você. Mas, Brunão, o que está acontecendo? Cara, eu preciso ver você. A gente que já conhece ele já sabe o que ele está falando, o que ele está fazendo. Ele precisa semear na vida de alguém. Ele sai procurando alguém durante o dia para ele plantar uma semente. Cara, você olha para um cara desse e você vê ele próspero, abençoado, e Deus abençoando a vida dele, ele é canal de bênção na vida de muitas pessoas. Então você olha assim, nossa, mas por que a Carol tem tudo isso? Cara, não é o que ela tem, mas aquilo que Deus está usando ela como canal de bênção. Então assim, as pessoas ficam olhando por aquilo que aquilo já passou pela nossa mão, mas para nós não significa nada, nós estamos aqui só para abençoar. Nada é nosso, tudo é de Deus, e é para Deus, e é por Ele, vamos embora. Ai, gente, é o que eu falo assim, é um ótimo princípio, a gente precisa ensinar nossos filhos. Sim. Né? Sim. A ser gratos, a ser generosos. Eu falo que quando eu dei a aula e eu fiquei preocupada tudo, eu virei pro Felipe e falei assim, daqui a pouco são os nossos filhos. Sim. Porque uma coisa que é importante, e eu acho que o senhor também concorda, pastor, que muitas vezes os pais fazem, mas os filhos não veem. Os filhos não participam, né? Às vezes você fala assim, nossa, mas eu entrego meu dízimo, eu semeio na igreja, eu semeio na vida das outras pessoas. Mas seu filho tá vendo? Você leva ele junto? Porque ele vai aprender conforme o que a gente faz. Então, se ele vê assim, olha, o meu pai entrega aqui o dízimo dele, ele entrega a oferta, olha como meu pai abençoa as outras pessoas. Ele vai olhar e falar assim, cara, eu vou ser assim. Eu vou abençoar outras pessoas igual o meu pai faz. E eu acho que entra nessa que o senhor falou, né? O pastor tem 3 filhos e tem os netos dele. E eu brinco assim que a Rafa, que é a mais velha, a Rafa fica assim, né? Às vezes a gente tá conversando, ela tem que semear. A Rafa direto solta isso, tem que semear na vida das pessoas. E eu tenho certeza que isso é um princípio que vocês ensinam para elas. Sim, sim. Né? Que a gente precisa semear. Então, visando isso, se eu fosse deixar assim, uma dica para os pais em relação a dízimo e generosidade, o que eles deveriam ensinar para os filhos deles sobre isso? Carol, você já deu uma resposta bastante interessante, você me ajudou bastante, porque assim, o nosso filho tem que ver o que nós estamos fazendo, porque há uma fala popular bastante interessante, né, que quando a criança vê você fazendo, ela faz questão de repetir. Então, quando você está sendo generoso, quando você está dizimando, quando você está ofertando, você está indo levar uma cesta básica, que de verdade você faça isso na companhia dos seus filhos, porque você está educando, você está orientando, ensinando eles a praticar isso. E o interessante é que a nossa casa, sempre, eu e a Leia, nós sempre levamos a nossa casa num princípio de semear na vida das pessoas. E semear é o nosso melhor, é a nossa melhor semente. E, Carol, a terra não pede a semente. Não. É eu que faço questão de plantar na sua vida, porque eu vejo você como uma terra fértil, porque eu sei que vai produzir, e isso vai vir de volta para mim. Porque ninguém planta por plantar. E o interessante é que a gente ensina esses princípios para os nossos filhos e eles terem responsabilidade de administrar essa semente. Eu tenho um exemplo bastante interessante que aconteceu com o filho do Leandro Barreto. Isso é testemunho, se eu posso falar. Né? Então, assim, ele estava brincando e ele pegou umas pedras, e riscou todo o capô do carro do tio dele. Meu Deus. Imagine que o tio dele... Eu já imagino a cara do tio. Não, imagina que o tio, ele tem um carro bacana, mora nos Estados Unidos, e o Samuel, lá nos Estados Unidos, pega uma pedra e risca todo o carro. Ele e o priminho dele. Aí 2 anjinhos. 2 bênçãos. Por que não mexer no carro? Por que não? Rabiscar. Exatamente. Como se fosse uma folha sulfite. Vamos riscar. E aí, qual foi foi muito legal. Foi dura, mas foi muito legal. O Leandro, ele chamou o Samuel. Samuel, por que você fez isso? E aí, não, que eu estava brincando. Bom, então agora para reparar isso aqui, a gente não pode só falar para o tio desculpa. Agora você tem que consertar isso aqui. Sabe aqueles recursos que você tem, aquelas mesadas que você recebeu? Traz tudo aqui porque a gente precisa consertar o capô do tio. Aí vem ele
com um potinho cheio de moeda. Ele falou assim, não, mas você tem mais, tem aqueles de papel, é dólar, traz para cá. E o menino Sim. trouxe todo, e aí juntou do sobrinho também, o outro priminho, e aí juntou todo o dinheiro para poder reparar. É claro que não deu dinheiro. Com toda certeza não. O pai precisou colocar o Mas ele restante. sentiu, pelo menos. Mas, na verdade, ele sentiu um peso de responsabilidade. Então, ele aprendeu a dizimar, ele aprendeu a semear na vida das pessoas, ele aprendeu que o recurso tem que ser guardado. Carol, quase que a gente volta na primeira pergunta, mas, na verdade, as pessoas entendem que quando recebe o dinheiro tem que gastar. O dinheiro não é para gastar, o dinheiro é para guardar. E você usar naquilo que de verdade é benefício para você e para sua família. Então, essa educação aos filhos, e a gente também tem que fazer uma separação aí da questão de generosidade, porque você percebe, Carol, que muitas das vezes a generosidade é mais para uma coisa minha. Então, assim, ele libera, quando eu estou doando uma cesta básica, quando eu vou levar uma marmita para uma pessoa, libera ocitocina, o hormônio do prazer. Uhum. Mas, na verdade, isso é para mim. Eu falo que Deus é tão bom, né? Até isso ele faz algo ali no nosso cérebro ser bom pra gente, pra ver assim, ser humano. Vamos ver se com isso você decide ajudar Você mais. tem prazer, então ajuda. Mas você percebe que para aquela pessoa que está recebendo, Carol, de verdade, é uma condição do seguinte, a gente não pode deixar ela constrangida. Sim. Então, por isso que tem que ser uma doação que, assim, cara, eu não estou tirando foto, não estou divulgando. Olha, eu quero semear isso aqui na sua vida, eu quero trazer uma cesta básica. Precisa de mais alguma coisa? No que mais eu posso ser uma pessoa de Deus para te abençoar? Interessante que tem um trecho na Bíblia, acho que eu não cheguei a anotar aqui, mas tem um trecho na Bíblia que fala assim, que a natureza aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Carol, quando você tem essa visão, você está falando de quê? Quem são os filhos de Deus? São os filhos maduros, que não é aqueles que ficam fazendo continha de 10%. É o cara que fala assim, cara, eu quero doar. Ô, Carol, você está distribuindo cesta básica, posso dar umas 5 para você levar também? Posso ir com você, Carol? Carol, que trabalho humanitário que você está fazendo? Quero participar disso aqui também. Mas não fazer conta. Falar o seguinte, tudo que é meu é para Jesus, é dele. E sabe uma coisa, pastor, que eu acho importante? Algumas pessoas podem estar falando assim, mas vocês falam isso porque a vida tá boa, porque vocês não estão com nenhuma questão. E aí nós, porque a gente sempre tenta ver um lado, né? Nós que temos um problema, a minha casa que está passando por uma dificuldade. E eu queria ler aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, que a Bíblia diz assim, ó. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo. E até para que eles entendam também, né, que a vida não é sempre flores. Eu coloquei aqui que o senhor já teve a perda de um neto, que eu acho que deve ter sido a maior dor. Acho que até ter despencos de dinheiro a gente leva. Mas acho que a perda é grande. E como continuar sendo grato em meio a tudo isso. Porque é o que eu falo isso. Às vezes você está passando por algum problema na sua casa, você acha que é o maior problema do mundo. Até que chega, de fato, o maior problema do mundo. Então, como enfrentar isso? Carol, na verdade, eu e a Leia, nós caímos na besteira de falar isso. A gente olhou um para o outro e falou assim, acho que nós já fomos provados em tudo, né, bem? Aí ela falou assim, em tudo. Aí a gente recebe uma notícia de que o nosso neto, ele estava com um problema... Que é miocardiopatia restritiva, né? Sim, sim. E aí, assim, cara, tem um monte de... esse episódio na vida da nossa família, Carol, pesa muito em mim. Porque, eu imagino, pastor. Porque, assim, era o Levi Neto. Era o Carol, Levi Neto. eu nunca fui de visitar túmulo, tá? E coisa de uns 2 anos atrás, eu fui num cemitério. Falei assim, viu, olha, tal data, assim, eu vim aqui e fiz o sepultamento do meu neto. Sim. E aí, assim, eu queria dar uma olhada lá. Carol, quando eu cheguei lá, tinha uma plaquinha em cima do túmulo, lá escrito assim, Levi Martins da Silva.
sabe, me deu um gelo assim. Sim. Parecia que era o meu túmulo estava ali. Então, assim, cara, e de repente a gente tem uma situação de que o nosso neto, ele teve uma parada cardíaca no dia em que eu completava 30 anos de casado. A gente foi para um exame simplesmente para que a gente pudesse participar daquele exame e dali a gente ia comemorar o nosso aniversário de casamento. E a gente recebe a notícia de que... E tem mais um detalhe nesse episódio, que assim, a gente estava numa sala grande no hospital lá, em São Paulo. Sim. E a Leia, e bastante famílias, e todos eles apreensivos com os resultados dos exames. E a Leia falou assim, bem, aqui nós somos pastores e vamos orar por essas famílias aqui, porque todos eles estão apreensivos, vamos orar por eles. Aí eu falei, não, realmente, né? Nós somos pastores. Vamos orar. Sabe aquele negócio que pastor não tem problema? Uhum. A gente olha para a Carol assim, parece que ela nunca passou por problema. A gente fala assim, é rica, não tem problema, casou muito bem, tem os filhos maravilhosos. Amém, recebo todos. Mas na verdade, Carol, eu falei assim, então sou um pastor, então tá bom. Gente, boa tarde aqui, ó, eu sou o pastor e eu queria fazer uma oração aqui por vocês. Aí todo mundo já ficou em pé, vamos orar. Pegamos todo mundo nas mãos e fizemos uma oração. E aí, Carol, o médico chega lá e fala assim, os pais de Gabriel levavam o menino embora. O pai de Ana Clara levava embora. E nós estamos ali. Aí eu falo assim, ô Júnior, desce lá, vê como é que tá o menino lá. Como é que Pra tá. gente ir embora também. Pra gente ir embora também. Aí lá para 7 horas da noite, o Júnior desce lá com a Miliane, que é minha nora, que eu não chamo de nora, eu chamo minha filha. E aí desce lá e ele volta dizendo o seguinte, pai, perdemos o neto. E na verdade... Essa notícia, perdemos o neto, é numa condição do seguinte, nós, naquele momento, fizemos uma oração. Falou, Senhor, nós estamos entregando essa vida. Senhor, o Senhor confiou 2 anos e 10 meses o Levi Neto. Então, na verdade, a gente entende que entregar para o Senhor aquilo que Ele nos deu e olhar e falar assim, Ele foi primeiro que a gente, plantamos uma semente no reino. É muito difícil. Então, as pessoas, de repente, olham para a gente e falam assim, vocês falam de dízimo, falar de investimento, é muito fácil. Cara, mas a gente passa por problema. E qual a diferença que a gente tem, Carol? A gente fala assim, cara, tudo em mim é para servir o Senhor. Jesus, se era para eu passar por esse momento difícil, é para que eu hoje pudesse vir aqui dar um testemunho seguinte. No momento mais difícil da nossa vida, Jesus estava com a gente. Então, por que eu não me prendo a dinheiro? O dinheiro é muito pouco. Dízimo é muito pouco. Não é 10% que vai fazer a diferença na minha vida, mas é aquilo que eu apresento ao Senhor. E falo, Senhor, tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Então, a gente tem prazer em a nossa vida ser uma oferta ao Senhor. É o que a gente fala, né? É a gratidão em tudo. É a gratidão no dinheiro, é a gratidão no tempo fácil, é a gratidão no tempo difícil, é a gratidão. E a gratidão é minha da Carol. Quando eu vejo assim, hoje eu vejo a Rafaela, que é minha neta, ela servindo na igreja, os meus netos serve na igreja. Eu vejo, às vezes, o Pedro segurando as plaquinhas assim, ó, da igreja. Então, assim, cara, quanto custa isso? Sabe, é muito pouco. A gente fala assim, cara, tudo na minha vida eu quero ser grato ao Senhor. Eu quero... tem uma música que as pessoas cantam com muita facilidade, que eu estou desgastando a minha vida. Tô gastando a minha vida, né? A minha vida. Será que tá mesmo? Sabia que o pastor da igreja, esse tempo atrás, da nossa igreja aqui, cantou essa música, ele falou assim, gente, vocês estão cantando uma coisa, mas será que vocês realmente estão gastando a vida? Não está gastando. A gente quer para Ibatuba, a gente quer passar... Não é? Eu tenho uma admiração pela sua mãe. Pela minha mãe. Eu tenho uma admiração pela sua mãe, porque ela chega em dezembro... Ela é ativa na igreja em tudo. Quando chega em dezembro, eu falo assim, agora vou tirar férias. Mas crente pode tirar férias? Viu, tá precisando da diaconisa na igreja. Vou tirar férias. Eu admiro ela, eu aprendi isso com ela, Sim. tá? Eu aprendi Vou falar, ela tá assistindo. Eu aprendi isso com ela. Então, hoje, de verdade, não tô aqui para fazer média, de verdade, hoje,
eu organizo a minha família, a gente trabalha na igreja, a gente trabalha nas Faz coisas do Senhor. tudo, né? Imagina você que eu não estou aqui falando os meus serviços, mas eu sou capelão na Polícia Militar, sou capelão no CAVEX, no Exército Brasileiro, eu sou diretor de uma casa de recuperação e além do trabalho que a gente tem de aconselhamento de casais. A Léia, inclusive, está fazendo Aqui está ministrando um curso sobre o princípio da mesa, Sim. que tem sido excelente para as mulheres, tem sido muito bom. Todas as atividades, o que a gente faz? Dezembro, a gente pega a nossa família e vamos para uma férias. Para algum lugar para descansar. Geralmente a gente vai para a praia e aí eu sou o Levi. Eu não sou o pastor, não sou nada. Eu sou o Levi de bermuda. Eu falo e isso. Estou em paz. Podem me esperar para tudo que tem na igreja. Eu participo de tudo. Durante o período normal. Chegou depois disso, eu falo assim, eu vou ali até a cantata de Natal. Se tiver. Quando tem cantata de Natal, até cantata de Natal, eu tô aqui. Depois disso, me esperem. A minha mãe vai, né, finalzinho de dezembro, ali, meio de janeiro, ela já tá voltando. Eu volto em fevereiro. Mas é o que eu falo assim, também aí pode contar comigo pra tudo. Tem evento das crianças, a gente tem evento, qualquer evento que tiver, é prazeroso, a né? gente participa. É gostoso, e eu né? brinco sempre, que, por exemplo, eu sou professora de escola dominical, né? E eu falo assim, gente, ano passado eu fui fazer a contagem, né, de presença e tudo mais. Eu via que, assim, no ano inteiro, eu tirando janeiro, que foram 2 dias que eu não vim mesmo, que eu tava ainda nas minhas férias, vamos dizer assim, eu não vim em 4 domingos apenas. 4. Que legal. Aí você fala assim, então, é por isso, porque a minha mãe também ensinou, né? Responsabilidade com as coisas de Deus. Então, se você pegou um cargo, você faz ele muito bem feito, você tá ali em tudo que precisar. Vamos estar abençoando a obra de Jesus. Eu até falo que estar aqui, por exemplo, é um super desafio para mim, porque é algo que eu nunca fiz. Mas Deus falou assim, você tem que fazer. E eu até falei assim, Jesus, o meu marido tá ali, eu falei assim, eu não tenho tempo, Jesus, você sabe como é a minha vida. Eu tomo conta de 2 clínicas, né, em uma área específica, que é a área de vendas. Então, das 2, eu tenho 2 filhos pequenos. Eu faço a escola dominical, o Felipe tem os afazeres dele na igreja. Eu falei assim, o senhor consegue entender que não estamos com tempo? Aí ele falou assim, mas tem que fazer. Sim, sim. E aí tem que fazer a obediência, tem que fazer o que tem que fazer. Então você começa a estudar, estuda de noite, estuda de madrugada, estuda a qualquer horário e executa. Então, o que a gente tem que entender, e eu acho incrível, por isso que o senhor foi chamado. O senhor perguntou, não entendi por que eu fui chamado. Porque eu entendo que o senhor consegue ser grato em qualquer situação. E nessa questão de generosidade, porque eu acho que... mas ele é diretor da casa. Sim. Mas quanta generosidade tem ali? Quantas bênçãos que o senhor pode agregar? Porque sabe o que eu falo? Muitas vezes as pessoas não ajudam porque elas não procuram saber o que está acontecendo. A gente vive na nossa bolinha e acha que o mundo é isso aqui que eu vivo. Sim. E você não vê que existem muitas necessidades fora dali. E eu até falei que uma das coisas que eu achei muito interessante da gente pensar de uma grande empresa foi quando o senhor falou pra gente, da empresa que abençoa vocês todos os dias. Ele falou assim, é uma grande empresa, por que ela precisaria olhar para alguém pequeno? Carol, mas olha que interessante. Quando você está relatando isso, que você faz todo ano, você é professor de escola dominical, você isso e aquilo, isso é um ato de oferta ao Senhor. Isso é ofertar para o Senhor. Porque você poderia dedicar um tempo maior para os seus filhos. Você poderia dedicar um tempo maior para o seu marido, para o seu casamento e tal. Mas você fala assim, eu quero ofertar. E quando você está ofertando, a sua família está ofertando junto. Sim. Então você percebe que quando a gente fala de lei da semeadura, vocês vão colher isso. Amém. Então, assim, Nome de quando Jesus. eu ofertei lá tudo isso nos meus filhos, hoje eu vejo nos meus netos. Então, assim, eu estou colhendo isso de volta. Eu sou muito grato a Deus. E quando você fala da casa de recuperação, imagina você o seguinte, que eu estou num nicho da sociedade muito difícil. Porque se eu fosse que não diretor, são pessoas que as pessoas querem ajudar. Quando você fala de criança, as pessoas querem todo ajudar. mundo pensa nas crianças. Quando você fala do Exatamente. idoso, todo mundo quer ajudar. Agora, o quê? A pessoa é dependente química, eu vou tirar o meu dinheiro para ajudar outra pessoa? Exatamente. Só que, ao mesmo tempo, Carol, tem uma mãe
Tem uma mãe que ela está orando por esse filho nas drogas. Tem uma esposa que está orando por esse filho na droga. Então, de repente, o meu trabalho está sendo a resposta de oração de uma família. Então, assim, cara, tem hora que eu olho lá para a quantidade de homens que eu tenho na casa hoje. Eu tenho 47 homens hoje. Eu trato como se fossem meus filhos, Carol. Eu me dedico por aqueles homens. E eu tenho visto o milagre de Deus acontecendo todos os dias. Então, assim, às vezes falta o arroz, falta o café, o açúcar. Ô, Carol, eu não saio pedindo, porque eu falo assim, Jesus, essa obra é tua. Esses homens são os teus. Eu não vou sair pedindo. Se a obra é tua, o senhor banca a obra. E eu chamo todo mundo, gente, vamos orar que está faltando arroz. Carol, vem. A conta fecha. Então se a gente ir aí para os finais, se o senhor pudesse deixar uma dica para todo mundo que está ouvindo em relação a dízimo, que é gratidão, e generosidade com as outras pessoas. Com tudo que o senhor vive, com tudo que o senhor vê diariamente, qual dica o senhor deixaria para eles gravarem? Eu falo assim, aquele pedacinho assim, grava, salva, não esquece, coloca na mente dos seus filhos. Se o senhor quiser, fala direto para aquela câmera ali, que eles vão ver o senhor falando direto para eles. Primeira delas, não desista de fazer. Nunca desista. Não olhe para onde está indo o seu recurso, mas invista no reino de Deus. Tenha uma mente do seguinte, Deus dá semente para quem semeia. Se Deus colocou na sua mão, semeia com força. A gente tem esse jargão lá entre os amigos, que é assim, semear com força. Não olha quantidade, não olha valores, semeia com força. E leve os seus filhos, eduque os seus filhos, vendo você sendo generoso. Isso é muito importante a gente ver os nossos filhos entender a nossa generosidade. Porque a gente... semear no reino de Deus, e eu quero encerrar com essa fala, que é o seguinte, quando eu não sou agricultor, mas quando você vai plantar um milho, você não planta uma espiga, você planta lá 2 ou 3 grãos. Nasce uma cana e lá nasce 5 espigas com um monte de grãos. Na verdade, a lei da semeadura, ela garante que vem uma medida transbordante na nossa vida. Então, não olhe para a quantidade, não olhe para valor. Seja generoso, seja de coração, semeando na vida das pessoas. Amém. E todo final, a gente deixa a atividade da semana. E essa atividade, a primeira, talvez ela vai doer aí um pouquinho em vocês no bolso. A primeira coisa, eu quero que vocês, como família, tá? A família inteira, vocês vão separar algo importante e vocês vão ofertar. Então, é o que a gente disse ali. Tem coisa que tem que ser treinado. Não brota. A gente precisa treinar. Então, eu até anotei aqui, Sua família, você vai ver alguma família que está aí com necessidade e você não vai dar o que está sobrando na sua casa. Isso aqui eu não uso há anos, vou pegar isso. Não é isso. Você vai fazer uma oferta de gratidão. Então, você vai pegar o melhor que tiver na sua casa essa semana e você vai ofertar. Exato. O melhor. E a dica número 2, tá? Que é o desafio duplo. Hoje nós aprendemos tanto do quanto Deus... A gente não merece nada, mesmo que a gente faça. Mas Deus, ele é tão bom que ele nos abençoa quando a gente faz. Mera bondade dele. Então, se você ainda não é dizimista, comece agora. Comece nesse momento. Ser dizimista, ser generoso, tá? Porque eu falo assim, e mostre pro seu filho, tá bom? Então, são 2 atividades. Você não vai dar a sua sobra, você vai dar o melhor que você tiver na sua casa. Você vai dizer, isso é uma oferta, Jesus, de gratidão. Vamos treinar. E o segundo eu tô entregando, Jesus, para você. Eu separei uma frase pro final, pastor, que eu acho que fecha com chave de ouro. Vamos lá. Felicidade não é sobre valores. É sobre valores. Exato, que legal. No dia em que você entende que o dízimo é uma semente de gratidão, você para de contar moedas e passa a contar bênçãos. Uau, glória a Deus. É isso que a gente deseja para vocês. No próximo episódio, a gente já aprendeu aí como ser
generoso e agradecido a Deus. Nós vamos aprender agora no próximo como organizar as finanças da casa. Então, a gente já sabe que parte a gente vai tirar e vai ser importante dízimo e oferta e generosidade. E o que fazer com o resto? Amém. Como eu vou poupar? Como eu vou organizar toda a família para que, de fato, vocês possam ser bênção por onde vocês passarem. Foi muito prazer receber o senhor, pastor. Meu Deus Deus do céu, abençoe. que honra. Muito feliz Que mesmo. Eu sabia que eu ia chorar nesse episódio. Eu já chorei editando o roteiro. Eu chorei depois, mas é porque eu falo assim, quão grande Deus é pra gente, né? Glória a Deus. Quantas bênçãos Jesus nos dá. Então, uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe a família de todos vocês. Até a próxima. Deus abençoe.